Lobos são um dos predadores mais perigosos do planeta. Assim sendo, eles podem ser animais vorazes e ferozes. Então, quando um lobo achou um bebê após um acidente de carro, o pai da criança pensou o pior, mas o que aconteceria em seguida o chocou profundamente. Leona e Simon trabalhavam em uma grande cidade no centro da Rússia. Eles tinham profissões que demandavam uma vida corrida, mas foi no ambiente de trabalho que eles se conheceram. Leona era uma representante de marca pela companhia em que eles trabalhavam, e Simon estava na parte de vendas. Em uma reunião, eles acabaram se encontrando e houve faísca entre eles desde o início. Ele amava o jeito espontâneo e tranquilo de Leona, bem como sua beleza, e ela não pôde resistir ao seu charme rústico. Eles se encontraram de novo e novamente, até que um dia se tornaram íntimos. Os dois eram realmente um casal sensacional. Eram muito bons em seu ramo e moravam em uma grande casa, com carros luxuosos, e iam a festas caras. Eles realmente estavam vivendo a melhor vida. Mas nada podia se comparar ao dia em que Leona descobriu que estavam esperando um bebê. Os dois não estavam tentando engravidar, mas agora que tinha acontecido, eles estavam muito felizes. Eles poderiam trazer um bebê para o seu mundo particular perfeito, e a família dos dois estaria finalmente completa. Mas logo que os dois estavam felizes de trazer uma criança ao mundo, um desastre aconteceu. A empresa em que os dois trabalhavam colapsou da noite para o dia, literalmente falindo e deixando todos os funcionários sem emprego da noite para o dia. Isso foi um golpe duro para os dois, e não demorou muito para que as poucas economias logo acabassem. O casal estava com problemas financeiros. Eles não podiam mais ir a festas caras ou ostentar carros de luxo. Na verdade, tiveram que vender a grande casa que viviam e ir para um lugar menor, afastado da cidade, na zona rural, perto da floresta local. A queda de estilo de vida era péssima, mas eles não podiam fazer nada sobre isso. Leona e Simon teriam que aguentar para que seu bebê tivesse a chance de uma vida feliz. Eles se mudaram para um pequeno chalé, e sua renda vinha de pequenos serviços que eles faziam na vila onde agora moram. Eles não ganhavam muito, mas era uma renda que eles podiam contar, o que os tornava relativamente felizes. Para economizar dinheiro, Simon ia até a floresta local para caçar alguns veados. A carne era gostosa e podia durar até uma semana. Um dia, o seu caminho se cruzou com um animal que ele não esperava. Um lobo enorme, faminto e raivoso. Parece que o lobo estava caçando o mesmo veado que Simon, mas o som da arma o assustou. Porém, ao invés de apontar sua arma para o animal, Simon fez algo inesperado. Ele ofereceu a carcaça do animal para o lobo. Claramente, o animal precisava daquilo mais do que Simon. O lobo se aproximou com cautela, olhando para o homem. Ele carregou a carcaça silenciosamente para dentro da floresta. Simon já esteve na floresta inúmeras vezes, mas nunca tinha encontrado o lobo antes. Deveria ser um encontro único e raro. Certamente ele lembraria disso pelo resto da vida. Ele sabia que os lobos eram predadores primorosos e que, se o animal quisesse, poderia tê-lo atacado. Mas este lobo surpreendeu. Assim que o lobo sumiu de sua visão, seu telefone começou a tocar. Era Leona, e ela estava em trabalho de parto. Quando Simon chegou ao hospital, Leona já tinha dado à luz a uma linda garotinha. O novo pai estava encantado por aquele pequeno ser humano que eles haviam trazido ao mundo. Ele nunca tinha se sentido tão feliz antes, nem quando eles eram ricos e tinham uma vida de luxo. Esse lindo bebê era seu propósito de vida, e ele e Leona estavam determinados a criá-la da melhor forma possível. Eles nomearam a pequena garotinha de Mandy e imediatamente voltaram todos os cuidados e atenção para ela. A alimentavam, ninavam e passavam horas admirando a pequena criatura. A amavam tanto.
Mas um dia, enquanto Simon dirigia com Mandy no bebê conforto do assento ao lado, em um dia chuvoso de tempestade, uma árvore caiu em frente ao carro. Ele teve muito pouco tempo para reagir, não conseguindo frear o carro que bateu com tudo na árvore e capotou. Simon bateu a cabeça na janela e apagou. Quando acordou, ele estava tonto e com dor. Apesar de confuso, não parecia ter nenhum ferimento muito grave. Ele olhou para o lado para checar como a filha estava, mas para sua surpresa e terror, ela não estava lá. Mas onde ela estava? O que aconteceu enquanto ele estava inconsciente? Em pânico, Simon saiu do carro e procurou por sua bebê, mas não havia sinal dela em nenhum lugar. Ele pegou seu telefone, que ainda estava no bolso, e ligou para sua esposa, contando tudo o que havia acontecido. Ela foi correndo ao local para encontrá-lo e ajudar a procurar pela menina, mas ainda assim não conseguiram encontrá-la. Quando as autoridades chegaram na cena do acidente, Simon se recusava a ser tratado pelos paramédicos. Tudo o que eles queriam saber era onde estava sua filha. Como ainda não tinham encontrado ela? Ela era tão pequena e indefesa, e partia o coração de Simon e Leona pensar que ela estava desaparecida. A polícia imediatamente começou as buscas pela área, mas quando a noite começou a chegar, estava cada vez mais claro que a menina não estava pelas proximidades. Nem Simon nem Leona aceitaram aquele resultado, e eles continuaram as buscas através da noite, do frio e da chuva para encontrar a filha deles. Mas a manhã seguinte trouxe respostas de uma maneira que ninguém estava esperando. Ao invés de ficar apenas nas partes perto da estrada onde aconteceu o acidente, Simon se dirigiu para mais fundo na floresta. Assim que ele chegou a uma parte mais densa, ele avistou algo que chamou sua atenção. Era o cobertor no qual Mandy estava enrolada na hora do acidente. Ele arfou em pânico. Por que o cobertor estava ali, tão fundo na floresta? Ele correu para pegar o cobertor e o abraçou contra o corpo. Estava molhado e sujo, mas era com certeza de sua filha. Então ele ouviu um barulho atrás dele, um farfalhar de folhas e galhos, como se um animal grande estivesse o seguindo. Quando se virou para trás, Simon deu de cara com um lobo, mas não era qualquer lobo. Era o mesmo que havia encontrado semanas antes. O coração do homem afundou no peito, mas não pela visão do lobo, e sim porque o animal carregava em sua boca um pedaço do vestido de sua filha. Será que aquele lobo faminto havia comido sua bebê? Ele não conseguia nem pensar nessa possibilidade, mas o lobo saiu andando. Mais à frente, parou e olhou para Simon. Andou mais um pouco e olhou para trás novamente. Simon começou a pensar que o lobo queria que ele o seguisse. Então, foi isso que ele fez. E o animal começou a andar em sua frente, como se o guiasse. O homem tinha medo do que ele iria encontrar, já que os lobos eram predadores natos e animais selvagens. Lágrimas corriam pelos seus olhos enquanto ele pensava o pior. Mas, chegando perto de uma grande árvore, Simon se ajoelhou e olhou por uma abertura no chão, como um buraco. Lá estava a pequena Mandy, acordada, que se mexia e fazia barulhinhos de bebê, com suas roupas molhadas, sujas e rasgadas. Simon não esperou nem um segundo para pegar sua filha no colo. Ele a abraçava e chorava sem acreditar que a havia encontrado com vida e aparentemente bem. Mas o que ela fazia lá, tão longe na floresta? Bem, o que ele deduziu foi que o lobo encontrou o acidente enquanto Simon estava inconsciente e fez o impensável. Tirou o bebê de seu assento e o levou para outro lugar em segurança. Os instintos de alcateia do lobo devem tê-lo instruído a proteger aquele ser pequeno e indefeso, e tinha feito um bom trabalho, já que manteve a menina sã e salva. Simon, com sua bebê no colo, olhou para o lobo e baixou sua cabeça em reverência. Ele nunca poderia ter certeza, mas acreditava que o lobo estava retribuindo o favor que ele tinha lhe feito dias atrás, quando lhe deu a caça de veado, no momento que o animal mais precisava.
Antes de sair da floresta e voltar para Leona, Simon agradeceu o animal, mesmo sabendo que nunca poderia retribuir tamanha gentileza. Ele nunca esqueceria o que aquele animal dito como selvagem fez por sua filha. Uau! O que você achou dessa história? Foi de tirar o fôlego, não é? Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!